Muito bem, então, muito bem-vinda ao nosso estudo de hoje, uma boa tarde. E hoje nós temos o nosso estudo mais aberto de perguntas e respostas, mas é quando eu também sempre trago um assunto, e hoje o meu assunto é falar um pouco sobre o conceito da unicidade do céu, e por que Deus não pode simplesmente nos elevar diretamente ao céu da condição atual? Tipo assim, por que Ele não pode interferir e nos colocar diretamente para o céu? Porque aparentemente parece que existe algo que nós tenhamos que fazer. Então, senti de trazer um pouco desse tema. Mas antes de iniciar a fala sobre ele, eu convido vocês a nós fazermos o que a gente sempre tem feito, de nos unirmos em propósito, nos unirmos aqui na nossa meta, que é entregar ao Espírito Santo esse momento. E nós podemos nos preparar para isso, buscando trazer a nossa consciência para o momento atual. Podemos auxiliar isso com uma respiração tranquila, pausada, e voltando o pensamento à nossa meta, que é permitirmos ao Espírito Santo trazer a nossa consciência, trazer à tona da nossa mente certa o que Ele tem guardado para nós, para que fiquemos cientes da verdade, em lugar das ilusões que acreditávamos sobre nós mesmos, sobre nossos autoconceitos. E assim, entregando a nossa meta ao Espírito Santo, nós estamos prontos, então, para conversarmos entre nós mesmos, mas com a mente voltada ao Espírito Santo. Para esse tema que senti de trazer, que pode ser uma questão que nos afeta, mesmo que a gente não esteja ciente dele. Mas, havendo uma consciência separada de Deus, obviamente que também vai surgir um desejo de que Deus faça a sua parte, que Ele nos traga de volta a si. E aí, dentro desse desejo, facilmente o ego nos diria, mas então por que Deus não o faz logo? Por que Ele não faz mesmo Ele sendo todo-poderoso? Por que Ele não faz se eu estou pedindo isso? E por que isso não está acontecendo? Como se Deus não atendesse a vontade de voltarmos. E por isso que precisamos olhar de volta com toda honestidade para nossos pensamentos, para a nossa mente, para descobrirmos o que realmente acontece em nosso modo de pensar, na nossa mente. E por isso que é tão importante nós vermos o que está por detrás, por exemplo, do conceito unicidade, que aparentemente dentro do mundo, unicidade é ver a tudo como sendo o mesmo, mas em termos de salvação, dentro do conceito de um ser separado, quem já não se imaginou individualmente salvo? Ou quem não se imaginou esse ser, esse autoconceito que nós temos aqui dentro do sonho, esse sendo salvo? Quando, na realidade, esse autoconceito dentro do sonho é tão sonho quanto todo sonho. Se na metafísica nós já aprendemos que o universo não é real, que o universo não existe como realidade, como criação, ele é apenas uma projeção, e ele parece existir enquanto tiver um pensamento projetando ele,
e esse pensamento vem da nossa mente. Então, esse conceito de um ser que nós somos, isso que a nossa consciência que nos diz, que é esse ser físico e psicológico, esse ser individual, ele também, em realidade, não existe. Então, como que Deus poderia salvar ou elevar a condição do céu algo que não é real? Por outro lado, se o nosso conceito está preso a esse autoconceito, a essa individualidade, é natural que compreendamos que enquanto persistir esse conceito, nós vamos ter medo de Deus, mesmo que não compreenda, mesmo isso sendo inconsciente, isso parecendo que não tem lógica. Mas se a individualidade do céu, se a unicidade, aliás, do céu, não abraça a nossa individualidade do ser individual, então voltar ao céu significa o fim da nossa individualidade. Mesmo que isso seja no inconsciente, isso é um medo terrível dentro da mente, e esse medo faz com que a mente ela fuja de si mesma e ela se projete para dentro do mundo, dentro do conceito do auto-ser. Então, é um círculo vicioso, é onde o auto-ser ele fica alimentado pela mente que está fugindo de si mesma, porque ela está projetando, porque ela está defendendo um conceito de um auto-ser. Então, quando nós, dentro de uma consciência espiritual, pedimos para Deus, para Ele nos elevar à condição do céu, para Ele nos dar a salvação. Mas isso ainda, dentro do nosso conceito, nós estamos pensando em termos de individualidade. Se Deus o fizesse, em primeiro lugar, daria realidade à separação. Deus estaria decretando que tem um ser separado. Se tem um ser separado, a separação de fato teria acontecido, o pecado seria real, a morte seria real e nem Deus não seria real. Isso é obviamente impossível. Então é preciso então olhar para dentro de si, ver o que acontece então. Então, como que podemos buscar a cura na nossa mente, que obviamente precisamos da cura, obviamente que a consciência não está ciente de sua realidade do Cristo, então, como que podemos buscar essa cura, porém, sem buscar para a cura no lugar errado, ou para o ser errado, sem buscar a cura para o autoconceito de uma individualidade. Então, antes que isso seja possível, e o último passo de cura é de Deus, a elevação da condição de percepção em conhecimento é de Deus, que Deus possa dar esse passo, é preciso que há uma correção entre na nossa mente, e, na verdade, essa correção já está lá. Ela foi colocada lá por Deus desde o primeiro instante de pensamento de separação, que é o Espírito Santo. Então, antes de pensarmos em termos de salvação, é preciso saber quem é o ser que se imagina separado e que precisa voltar à salvação, que precisa ser salvo. E esse ser, esse conceito desse ser, ele está no Espírito Santo, ele está na nossa mente certa. Então, quando nós questionamos, a partir de uma consciência individual, se Deus não poderia nos trocar esse sonho de ilusão pelo céu, enquanto nós o fizermos com a consciência individual, nós estamos fazendo isso com um ser separado, com o ego. E, obviamente, que Deus não tem como salvar o ego, porque o ego não é real, mas por que então parece ser difícil voltar ao Espírito Santo para aceitar, então, a cura? Porque no Espírito Santo está a cura, no Espírito Santo está o chamado de Deus para o despertar. Por que
parece, às vezes, mais difícil vir ao Espírito Santo, que é o que vai nos trazer de volta a consciência de vida, trazer de volta a felicidade. Por que é mais difícil escolher ao Espírito Santo do que ao ego? Porque ainda existe uma crença de que nós somos aquilo que o ego disse que nós somos. Esse autoconceito de um ser físico e psicológico é a ideia do sacrifício, a ideia de perdermos esse ser, o que de fato acontecerá com o retorno da nossa consciência da verdade, mas enquanto isso for um sacrifício, enquanto isso não for o nosso desejo, a nossa vontade, enquanto houver apreço por esse ser que o ego nos oferece como sendo o nosso ser, que é esse ser físico e psicológico, nós automaticamente vamos ter medo de Deus, porque na presença de Deus é natural que esse ser seja desfeito, porque ele é só um conceito. Então, de algum modo, enquanto nós buscarmos, dentro do sonho aqui, de conceito individual, a salvação, e pedirmos a Deus para que ela nos seja dada, mas pensarmos dentro da separação, dentro do conceito individual, nós não vamos alcançar o êxito de chegarmos a Deus, porque isso causaria medo a nós, a nossa mente. Nós não estamos cientes dos pensamentos da mente, mas enquanto a mente que projetou a nossa consciência de um autoconceito, que é a individualidade de cada um. Enquanto a mente mantém esse conceito, ou esse ser, ela o mantém porque ela tem um investimento nele. E se esse investimento fosse lhe tirado à força, isso causaria medo, porque não é a sua vontade. Então, a resposta à pergunta por que Deus não nos pode alcançar e nos elevar ao céu, a resposta é simplesmente porque nós ainda não o estamos querendo. Nós podemos até se revoltar contra essa resposta e dizer, não, mas eu quero. Nós podemos querer da forma consciente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, por isso que estou falando sobre isso, é que se esse querer não está contaminado com a ideia de que nós somos esse ser, esse autoconceito individual. Eu quero, mas eu quero essa consciência individual. E é dessa consciência individual que a salvação existe, que a expiação existe. É desse conceito individual que trata a salvação, porque esse conceito individual é que está obstruindo ou está tomando o lugar do ser que nós somos do Cristo. A Miriam colocou aqui no chat, são as nossas resistências. Exatamente, isso são as resistências. Então, mesmo que nós queiramos, tem uma parte da nossa mente que realmente queira a volta do conceito que nós somos, mas existe uma outra parte ainda que não foi trazido à tona, que não foi descoberta ainda, não foi tirada a cobertura de cima, e essa traz as resistências. E Deus não pode se opor a essa vontade, porque a criação de Deus, ela segue a lei da criação do céu, que é tudo segue a mesma vontade. Isso é unicidade. A unicidade, ela não tem nenhum significado dentro do sonho, aqui dentro da ilusão. Aqui nós não compreendemos o que é a verdadeira unicidade. No céu, a verdadeira unicidade é o que faz com que seja impossível haver duas vontades. Então, Deus, sabendo que estamos não conscientes da nossa vontade, como se estivéssemos adormecidos na consciência do céu. Então, Deus não pode entrar dentro da ilusão e nos arrancar ou transferir a nossa consciência e a força para o céu. E mesmo assim, Deus nos deu uma resposta, que é o Espírito Santo, que
tem a função de nos lembrar da nossa verdadeira vontade, que está na mente. A nossa verdadeira vontade, a atração pelo nosso ser, pelo Cristo, é a nossa verdadeira vontade. Então, todos os aspectos aqui dentro do sonho, todas as unidades separadas dentro do sonho, elas ainda têm o mesmo propósito, que é voltar a saber do seu ser, voltar a saber do Cristo. Então, se todos, embora que na grande parte, em todos que não estão ainda despertos, isso esteja no inconsciente, é isso que faz o reflexo da unicidade do céu, faz o mesmo propósito aqui no sonho, aqui na Terra. Então, quando nós, através do pensamento do Espírito Santo, que é um sistema de pensamento que fala isso, que traz isso para a nossa vivência, a unicidade de propósito. Então, ver que por detrás de todas as coisas que nós fizemos, ou que nós pensamos aqui, por detrás do desejo de uma salvação individual, na verdade, todos os aspectos de separação aqui carregam dentro da sua mente, porque é a mesma mente da nossa, só uma mente, o desejo, a atração por Deus, o desejo de despertar, a vontade de despertar, e só que essa vontade ainda está obscurecida por uma falsa vontade de também dar realidade à individualidade. Então, é um ou outro. Ou é um conceito, um autoconceito de individualidade, ou é o ser Cristo, e nós, na nossa mente, precisamos fazer essa escolha pela nossa verdadeira vontade, mas enquanto houver medo de Deus, nós não vamos escolher corretamente. Nós vamos continuar fugindo, nos escondendo de Deus, fugindo de Deus e valorizando o autoconceito individual, porque a nível de mente, lá no nosso inconsciente, esse autoconceito, ele justamente serve para nos esconder de Deus, para que nós fujamos de Deus. Então, agora, cientes disso, sabendo que dentro do autoconceito é natural que tenhamos medo, nós precisamos, então, primeiro, antes de fazer a escolha pelo céu, que cabe a nós fazer essa escolha de aceitar a verdade, antes disso, é nossa função também deixar que o medo na nossa mente se esvaia, desfazer o medo da nossa mente. E aqui entra o Espírito Santo. Aqui entra a ajuda que nós precisamos. Como que vamos desfazer, então, o medo, sendo que todos que se veem em autoconceito individual têm o medo de desaparecer em Deus? Como que vamos desfazer esse medo? E para isso existe um plano. O Espírito Santo, que é a resposta de Deus, ele não nos arranca do nosso autoconceito, mas ele tem o plano perfeito para nós mudarmos a nossa mente, para nós desfazermos o medo. Nós só precisamos isso, que o medo se desfaça, porque não havendo mais medo na nossa mente, o que surge, o que toma lugar do medo é a paz. Porque a nossa mente, ela só consegue ter duas coisas, e só uma é real e uma foi dada por Deus, que é a paz. E o medo que nós fizemos, que obscurece a paz, que obscurece isso que nós realmente somos, esse medo, ele foi feito por nós quando acreditamos no autoconceito, na separação de Deus, quando valorizamos isso. E agora, esse medo, ele precisa ser desfeito por nós, mas não sem ajuda, não por conta própria. É por nós, quando nós decidimos aceitar a ajuda que nos foi dada por Deus, que é pensar no sistema de pensamento do Espírito Santo. Pensando no Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá
a visão de Cristo dentro do sonho. É o Espírito Santo que nos mostra a unicidade que no céu é representada pela totalidade, que nós não podemos compreender aqui, porque o nosso conceito aqui, ele vê as coisas separadas. No entanto, o Espírito Santo ele tem uma maneira de driblar isso. Ele nos mostra um propósito unificado. O Espírito Santo, ele nos mostra que realmente todas as coisas separadas, elas têm só uma única meta por detrás, elevando-se à última instância. Todos têm a meta de despertar, de realmente estarem cientes e contidos da sua realidade e não mais um conceito de sonho. E isso, o Espírito Santo vai nos comprovar isso. Ele não tem como nos ensinar isso com palavras, porque palavras são símbolos de separação. E a palavra são símbolos que o autoconceito fez para aprender, para se comunicar. Mas o Espírito Santo que está na mente, ele sabe que a mente, ela só aprende através da experiência. Para a mente, a separação é real porque ela sente medo. Sentindo medo, ela não está mais no reino do céu. Ela está num reino separado. E nós já sabemos tudo que há no reino separado, toda a história da projeção. Mas o Espírito Santo, ele mostrando um único propósito, e se todas as coisas servem ao mesmo propósito, então não há nada a temer. E nisso o medo se desvanece. E esse é o reflexo da unicidade do céu, que o Espírito Santo nos traz a experiência aqui, dentro da ilusão da separação. Então, o Espírito Santo, ele nos mostra o propósito unificado de todas as coisas, e ele o faz, assim como o ego faz, através da defesa e ataque, e o ego faz todo um conceito de um mundo dual. O Espírito Santo faz, com a sua visão de um propósito unificado ao mundo, ele traz a experiência para a mente que nós chamamos de milagres. Então, quando nós seguimos ao Espírito Santo, nós nos tornamos trabalhadores em milagres. E somos trabalhadores em milagres, são os milagres que comprovarão à mente que ela é mais do que aquilo que o autoconceito consegue alcançar. Porque através dos milagres, a mente comprova que tudo que é visto através dos milagres, que os milagres abrangem muito mais, muito além de um autoconceito. Os milagres alcançam todos os autoconceitos. Os milagres alcançam a tudo que foi projetado a partir da mente. Então, sendo tudo o mesmo, isso é o resultado dos milagres, é assim que o Espírito Santo comprova a mente de que ela ainda faz parte da unicidade, que ela é una, que não há nada a temer, e é dessa forma que ela deixa de ter medo. E uma vez não existindo mais medo, é que Deus pode finalmente dar o seu último passo, que é transportar ou elevar a condição de perceber em conhecimento do céu de novo, quando nós deixamos de ser a mente separada, certa, do Espírito Santo, e voltamos a ser a mente de Cristo, que é a totalidade do céu, e Deus dá esse último passo. Ele o faz aonde não há medo, onde a mente está em paz, porque seres de ordem diferente não, Deus não pode nos muito bem na paz, mesmo enquanto estamos ainda na percepção, mesmo ainda na crença da separação,
porém na crença da separação da mente certa, da mente do Espírito Santo, não mais do conceito do ego. Então, antes de pedirmos a Deus para elevar a nossa consciência de volta para o Cristo, nós nem precisamos pedir isso, porque Deus cumpre a sua promessa, tão logo nós cumprimos com a condição na qual essa promessa ser feita. Então, e essa condição é a mente da paz, e para a mente da paz, o Espírito Santo nos dá os milagres. O pensamento prático dos milagres aqui nós chamamos de perdão, que é perdoar ao irmão pelo que ele não fez. Porque o irmão, ele não é essa projeção que o ego diz que ele é. O irmão não é essa coisa isolada, e nem nós somos uns seres isolados à parte de outros seres isolados. O irmão, ele é ainda a nossa unicidade, ele é parte íntegra daquilo que nós somos, e na visão do Espírito Santo, que é muito mais real do que o autoconceito, o qual o ego nos faz estar cientes, é que a mente, ela simplesmente pode olhar de volta para o sonho de separação, mas totalmente sem medo, ciente de que isso é um sonho, ciente de que ela não está perdendo nada ao abrir mão do autoconceito dentro do sonho, ciente de que abrindo mão desse nada, que é tudo que o ego nos ofereceu, tudo é restaurado à nossa mente. Então, isso é um apelo, e o nosso ser real, o Cristo dentro de nós, sente a maior atração por Deus e pelo retorno a si mesmo. E o Espírito Santo, ele tem isso a nós. E o Espírito Santo faz quando nós colocamos a nossa mente à sua disposição, através de nós sermos trabalhadores de milagres, ou então perdoadores. Ser perdoadores aqui no sonho é o sinônimo de trabalhadores em milagres, porque o resultado é o mesmo. E isso liberta a nossa mente do medo. E sem o medo, como eu já disse, a mente fica em paz. E na paz, Deus é o passo automático e seguinte, quando a mente está em paz, de Deus elevar a condição de percepção ao conhecimento, e ao fim do sonho, o retorno ao Pai. É o que todas as coisas separadas almejam, todas as coisas separadas o terão, e é nossa função aceitar isso agora, pelo Espírito Santo, sempre no agora, porque não há aceitação no futuro, porque só existe o momento presente. Mesmo que digamos que vamos aceitar isso amanhã, o momento da aceitação é sempre um agora. Então, isso eu senti assim de trazer esse tema para a parte da minha conversa de hoje. Estou aberta aqui à interação. Com isso, a minha ideia, o que eu busquei trazer, ou clarear, assim como eu também fortaleço em mim, eu fortaleço em todos os aspectos de mim, que são todas as demais consciências separadas, de que o retorno ou a cura da nossa mente, ela passa necessariamente pela nossa escolha, pelo sistema de pensamento da mente certa, do Espírito Santo, e com ele é automático que nos tornemos trabalhadores em milagres ou perdoadores das coisas que o ego projeta, e essa condição de perdoadores ou de trabalhadores em milagres, é elas que desfazem todo o medo que jamais sentimos na mente. Jamais, porque não é real. Mas enquanto acreditamos na separação, é muito real o medo.
E o medo é a condição que impede que nós sejamos elevados à consciência do céu, porque o medo foi uma escolha pelo ego. Então, na escolha pelo Espírito Santo, na escolha por sermos trabalhadores de milagres ou perdoadores, é que está a real liberdade de permitirmos que a cura nos seja dada, que a cura de um autoconceito que fizemos enganados na nossa escolha não mais nos afete e seja deixado para trás para se desfazer no nada de onde sempre esteve, o nada. Deixo agora com vocês, falei bastante. Alguma dúvida? Valéria, por favor. Ing, esse sentimento de medo, né, é que a gente, na verdade, são todos os sentimentos que a gente tem de inadequação, né? Que a gente faz vários, né, substitutos, a gente vai criando vários substitutos, né, para o medo. Então, é toda raiva, todo ódio, todo sentimento de fraqueza, de tristeza, são todos esses sentimentos que, na verdade, é um só, é realmente o medo de Deus, não é isso? Isso, porque esse medo, ele não está aqui na consciência da forma física, ele está na mente. E ele foi projetado para fora e fracionado em bilhões de sentimentos. Tudo isso que medo medo de que algo nos falte, tudo que vem a partir de um senso de escassez ou de falta, tudo isso, todos esses sentimentos individuais, porque a mente unificada é o medo dentro da mente. Então, o que nós sentimos aqui, de tudo que não é que não é resultado da verdadeira paz, é projeção desse medo, é a forma que o medo toma aqui no mundo da forma, dentro da consciência de individualidade. O medo toma milhares de formas e não adianta também tentar, dentro da forma, solucionar esses medos, preencher, por exemplo, uma escassez com aquilo que aparentemente está faltando, porque ele vai se manifestar de outra forma. Então, sempre que tomar consciência disso, ao invés de buscar resolver dentro da forma aquela situação, aquilo que aparentemente o sentimento está nos mostrando, é reconhecer que ele veio, em primeiro lugar, como um reflexo do medo da mente, e é na mente que, se estamos no medo, é porque estamos no ego, não estamos escolhendo ao Espírito Santo. E fazer a escolha na mente, pelo Espírito Santo, permitir ou pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele nos ajude a aceitar a ele como sistema de pensamento. Se essa é a nossa vontade aqui, assim será. E aí o medo simplesmente, ele desaparece porque tudo que nós sentimos aqui, por mais sofrido que seja, é apenas efeito desse medo da mente. E esse medo é, inclusive, o medo do retorno a Deus. Por isso que Deus não pode fazer nada para nos trazer de volta, vamos dizer assim, a consciência do Cristo, porque é nossa escolha estar no medo. E com a cura do medo, sem medo, é natural que nós, na mente da paz, nós temos atração pelo Cristo e Deus dá, ele cumpre a sua promessa, ele dá o último passo de nos trazer de volta da consciência de mente separada para a consciência do Cristo, de percepção ao conhecimento. A Sandra levantou a mão também, por favor. Então, o desejo é uma fuga desse medo, né? Todos os desejos físicos, individuais, carnais, são
realçar um ser que serviu como fuga desse medo, um esconderijo de Deus e do próprio Cristo, do ser que nós somos. Tentar O medo preencher, inconsciente do castigo de Deus. eles tentam preencher uma falta que não existe, né? Isso, exato, a consciência verdadeira de que não há falta, não há mais o que corrigir. Essa consciência só vem pelo Espírito Santo. E aqui no sonho ela só pode ser representada para a mente voltar a acreditar nela através dos milagres, porque os milagres não seguem as leis da escassez. Milagres seguem a lei da criação, são reflexos da lei da criação, onde tudo é para todos. Então não pode haver falta. Esses desejos, eles é que movem este sonho, né? Eles retroalimentam o sonho e o ego os aplaude, porque o próprio ego não é real se não houvesse o sonho. O ego só existe enquanto dura o sonho. Por isso que o ego tem tanto apreço a quando nós temos esses desejos, essas vontades individuais. Por isso elas são tão apreciadas, porque elas literalmente mantêm um universo à parte de Deus real dentro da nossa mente, dentro da nossa percepção. Por isso que o mundo parece tão real, o mundo dual, o mundo fora do céu parece tão real, tão verdadeiro. Do outro lado da dualidade, na dor, no sofrimento, a gente tende a despertar, né? Sim, mas existe um despertar por medo e isso não desfaz o medo. E é isso que foi o meu alerta de hoje, que não usemos a vontade de despertar como um modo de fugir do medo, mas simplesmente porque não é real. É isso que estamos vivenciando fora da mente de Deus. Não é verdadeiro, não pode ser a criação de Deus. Então, isso é um retorno sem medo, porque se fôssemos fugir da mente de Deus, nós ainda teríamos medo da salvação. Então, existe uma linha tênue entre vontade de despertar por causa da dor e a vontade de despertar simplesmente porque isso aqui não pode ser o que é digno de nós, é insuficiente para nós. Para um filho de Deus, nada menos que a totalidade do reino de Deus é digno. Nada menos que tudo é digno de um filho de Deus. Então, despertar porque escolhemos, mesmo que ilusoriamente, mas escolhemos uma miséria que não é digna do nosso ser. E aí nós voltamos ao Espírito Santo, abrimos a nossa mente, olhamos de volta para os nossos medos, mas a partir da visão do Espírito Santo, da visão de Cristo. Isso é perdoar ao mundo, perdoar o propósito do mundo. E vendo um único propósito unificador, que é de despertar não mais individualmente, mas de todo esse universo despertar para a realidade. E aí o Espírito Santo nos mostra a realidade. Primeiro mostrando um mundo perdoado, que é o sonho feliz, ou o mundo real, um mundo onde já não há mais crença de mal, de pecado, de sofrimento, e onde a mente está totalmente em paz, e essa condição da paz que permite que despertemos finalmente para a consciência do nosso ser, do Cristo de Deus. Neste trabalho, então, é preciso ir descartando aquilo que nós não somos, não é? É isso aí, descartar aquilo que não somos, mas para nós descartar isso, nós não vamos descartar enquanto aquilo que nós não somos for útil para nós, enquanto ele tiver um fim, enquanto o seu propósito existir. E o propósito é nos separar de Deus, então precisamos olhar
de volta para a mente, a partir do pensamento do Espírito Santo, que nos mostra que nós não somos isso que pensamos que estamos aqui, e que estamos sendo. Sim. E se nós não deixamos a Deus, não há razão para o medo. O medo, e o medo desaparecer quando a experiência da unicidade alcança a nossa mente. E a experiência da unicidade só se alcança através dos milagres ou através do perdão, que é o mesmo que trabalhar em milagres ou trabalhar o perdão é o mesmo, porque isso vai além dos propósitos individuais da consciência individual, do autoconceito, da separação. Isso é um propósito de unicidade e não mais um propósito de individualidade. Sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Sandra. A Valéria colocou aqui também, todo sentimento bom ou ruim, separador é medo. Isso, o separador é o segredo aqui, Valéria, bem como você colocou, bom ou ruim, sendo separador. E não sendo separador, todo propósito serve ao mesmo, a cura da mente. Mesmo as coisas aparentemente ruins dentro do sonho, se dadas ao Espírito Santo, elas passam a valer para provar que a separação não aconteceu. Então, todas as coisas podem ser usadas para a cura do medo, assim como o ego usa todas as coisas para reforçar o medo, mesmo as coisas boas. Então, quando existe um propósito separador, sempre é do medo, sempre é do ego. Quando existe o verdadeiro propósito da cura, sempre é reflexo da unicidade do céu. É do Espírito Santo, é isso que vai nos conduzir de volta a despertarmos para o ser que nós realmente somos, sem nenhuma ideia de sacrifício e sem manter nenhum resíduo, nenhum resquício da ilusão do mundo de sonho. Alguém mais gostaria de trazer algo, fazer a sua colocação aqui? Não? Então eu vou encerrando aqui esse nosso estudo. Gratidão sempre a Deus por nos ter dado a sua resposta, o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos por onde despertar desse sonho de separação.